e também o casal abençoado, o pastor Paulo e a pastora Rose, que estão aqui conosco. Eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus falar através da vida deles aqui, eu tenho certeza que vai ser uma coisa impactante na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Presbítero Vinícius. Paz do Senhor Jesus, boa noite, gente. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí, mais esse sábado que a gente se reuniu para falar mais um pouco de Jesus, falar sobre o que Jesus já fez na nossa vida. E quero desde já agradecer a presença do pastor Paulo, da sua esposa, aqui com a gente, né, que aceitaram o convite e vieram junto conosco glorificar o nome de Jesus. Muita gente pergunta pra gente o que a gente faz, né, como que a gente faz e por que a gente faz. A gente sempre costuma dizer que só tem uma resposta, é Jesus. O nome dele tem que ser glorificado, né, pastor? Através da nossa vida. E isso nada mais é que honrar o nome de Jesus. É isso que a gente está fazendo aqui essa noite. E gostaria de já passar a palavra para o pastor, para estar falando algo, né? Agradecendo, sei lá, falando alguma coisa aí para a gente. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nessa noite tão maravilhosa. Agradeço também o convite do irmão Edson, diácono Edson e do pastor Vinícius, né? É uma alegria estar com vocês nessa noite, contando do nosso testemunho para você que está ouvindo através do YouTube, o que Deus fez nas nossas vidas e continua fazendo. Eu tenho certeza, eu não sei como você está agora nesse momento ouvindo essa noite, essa live tão maravilhosa, tão abençoada. Talvez você está triste na sua casa, na sua família, alguns problemas na sua família, ou o teu ministério está parado. Não saia de onde você está, fique sentado aí no seu sofá, na sua cadeira, na sua mesa. Escute essa live nessa noite, pode ter certeza que o Senhor Jesus, o Espírito Santo também vai falar contigo nessa noite. Boa noite a todos, quero agradecer, né, de coração pelo convite, e estamos aqui para falar do que Jesus fez na nossa vida, o que Jesus fez no nosso casamento, o que Jesus fez na nossa família. Foram transformações, milagres. Então nós estamos aqui para glorificar o nome dele por isso, porque somos gratos por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Amém. Amém. Então eu vou já começar com uma pergunta para o pastor Paulo. Uma pergunta atípica, né? Como foi o seu encontro com Jesus, pastor? Fácil assim. Foi 15 anos de oração de alguém. Glória a Deus. Por isso que é bom, você que é casado, a Bíblia fala em Coríntios que a mulher crente, ela testifica o marido, ela abençoa o marido. Então a minha esposa, ela foi um canal de bênção na minha vida, de 15 anos, e ela se converteu primeiro, né? 15 anos primeiro. E nesse tempo ela orou muito para o seu marido, e ela acreditou que o Senhor poderia mudar a história do seu esposo, né? Que aquele casamento era de Deus. Então ela foi uma pedra fundamental na minha vida. Através dela eu tive um encontro genuíno com Cristo, foi maravilhoso esse encontro. E eu vou deixar minha esposa contar um pouquinho como que foi esses 15 anos de oração e por que ela orou tanto por um casamento que estava completamente destruído. O casamento, nos olhos humanos, humanamente falando, não tinha mais jeito. As pessoas, até os parentes próximos, né? Não, separa com o Paulo, não tem mais jeito, mas ela acreditou que através de Deus que ela conheceu, de Jesus que ela conheceu, e esse Senhor que mudou a história dela, poderia mudar a história do seu esposo. E hoje eu estou aqui como pastor. Nunca imaginava que seria um pastor, porque antes de me converter, sinceramente, eu era ateu. Então não acreditava no que ela falava. Eu falava, isso são invenções dos irmãos da igreja, que existe Jesus. Foi apenas um homem, um médico, um curandeiro, assim, alguma coisa assim. Então foi muito forte a minha confissão de eu ser ateu, não acreditar em Deus, não acreditar em demônio, não acreditar no diabo. E depois que eu tive esse encontro genuíno, que eu quero contar por detalhes para você daqui um pouquinho, o que Deus fez, eu reconheci que Deus é tudo na minha vida. Que Ele existe e Ele está aqui junto com a gente, Ele é real e Ele
Ele é o maior interessado em mudar a sua vida. Você que está nos ouvindo, talvez teu casamento está destruído com problemas, mas o Senhor Jesus é o maior interessado em mudar casamento, mudar vidas, transformar vidas. Bom, a nossa história, a gente já está há 35 anos juntos, né? Casado, nós estamos há 21 anos, casados na igreja e tal. Mas antes disso, eu orei 15 anos pela vida do meu marido, pela conversão do meu marido, pela nossa transformação. Mas quando eu tive o encontro mesmo com Cristo, eu fui entender que primeiro eu precisava ter uma mudança. Eu precisava mudar primeiro, para que o meu marido mudasse. Porque muitas vezes a gente ora pedindo para a mudança do outro, mas a gente esquece que primeiro a mudança tem que vir de nós. E quando eu tive realmente um encontro com Cristo, eu comecei a buscar por isso e comecei a orar, mas comecei a buscar para a minha transformação. E quando eu fui transformada, quando ele viu a transformação na minha vida, ele começou a ir na igreja. Mas primeiro ele teve que ver a mudança em mim. Mas eu queria a mudança só nele, né? Porque ele chegava em casa bêbado, né? Fazendo coisas que não eram legais, sempre nervoso, sempre estressado. E eu comecei a buscar, comecei a ir para a igreja, comecei a fazer campanha, comecei a levar a roupa dele para ungir. E um dia o Espírito Santo de Deus tocou profundamente em mim. E eu cheguei em casa e eu comecei a colocar a minha fé em prática. A minha fé eu comecei a colocar em prática. Eu chegava em casa dos cultos, depois do culto, e eu ia lá e na minha geladeira sempre tinha muita bebida, né? Porque ele bebia todos os dias. Então eu chegava lá e eu colocava a minha mão sobre a bebida e eu profetizava. E que em nome de Jesus aquela bebida um dia ia sair da minha casa, que em nome de Jesus um dia ele ia tomar aquela bebida e ia fazer mal para ele ia parar de beber. E esse sempre foi o meu desejo, porque foram 15 anos de sofrimento, 15 anos de muita briga, muita discórdia, 5 vezes a gente se separou e voltou. É uma história bem longa, mas eu tive fé, busquei, prosperei e eu vi o milagre acontecer dentro da minha casa. Então, amém. Esse homem aqui é um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. A senhora vê que na verdade, as histórias elas vão meio que se confundindo, né? Todo casamento, ele, em algum momento, ele vai passar, né, por alguma coisa. Mas tem uns perrengues que a gente passa, às vezes, assim, que parece que é o deserto que a gente nunca mais vai se libertar, né? Eu digo muito pela senhora, por todo esse tempo também, né? Porque o meu casamento também foi mais ou menos assim, né? Uhum. Eu vinha também de drogas, de bebida, de roubo, de cadeia, tudo quanto é coisa ruim que tinha na vida. E a minha esposa também teve que ter muita sabedoria. No começo, ela até não teve, porque ela não me aguentou a ponto de ter que se envolver com as mesmas coisas. Ou ela pensou na época que ou ela se envolvia, ou ela ia embora e ela ia para um lado, ia para o outro, e ela também com uma família meio sem base nenhuma familiar, né? O pai para um lado, a mãe para o outro, os irmãos fazendo isso, fazendo aquilo. Então ela optou por continuar comigo e fazer as mesmas coisas. Mas eu creio que no coração dela também ela tinha esse sentimento. Né? Um dia o Vinícius vai mudar, um dia as coisas vão acontecer. Amém, com certeza. E há 6 anos atrás também, né? Por isso que eu falei que as histórias se confundem. Esse é um milagre. A gente veio e as coisas começaram a acontecer também. E a gente saiu também para a glória de Deus. Mas, vou fazer uma pergunta também para vocês, né? Continuando nesse ritmo, que tá muito bom. Eu perguntei para a pastora Mary, quando ela veio aqui, você já tem quanto tempo, mais ou menos, de caminhada com Deus, assim, na igreja? 21 anos. 21 anos. Dia 14 de julho de 2002 que eu tive um encontro com Cristo. 21 anos junto, no casamento, alicerçado na rocha. Casamento. Parabéns. Eu sempre comento nas palestras de casais que eu e a minha esposa estamos de lua de mel. 21 anos nós estamos se amando. Parabéns. Eu costumo dizer que eu tenho 2 filhas. A Deise com 32 e a Gabi com 22. Quando eu me converti ao cristianismo, a Gabi tinha 1 ano. Ia fazer 1 aninho.
Eu me converti ao cristianismo, a Gabi ela cresceu num lar sem brigas, sem bebidas, sem drogas. Então a Gabi, a Gabriela que está nos assistindo agora, uma filha muito amada. Então ela cresceu num ambiente abençoado. Nasceu na benção. Nasceu na benção, né? A mais velha, ela viu umas coisas que não agradaram os olhos dela, né? Um pai bravo, brigando com a mãe, nem o filho quer ver um pai brigar com a mãe, né? Ou vice-versa. Então, a filha mais velha, ela sofreu um pouco até os 10, 12 anos, até 11 anos mais ou menos, né? Quando eu me converti. Mas hoje, a nossa família, todos nós servimos ao Senhor. Eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Então, nossas filhas são bênçãos. A mais velha já casou, um rapaz muito querido, tem a sua profissão, mora fora, em outro estado. A mais nova mora conosco até hoje, muito estudiosa, uma menina muito abençoada. Amém. Então, hoje, você que é casado, está nos ouvindo, é muito importante, Vinícius. As famílias ter uma base familiar alicerçada em Cristo. Porque quando você está alicerçado em Cristo, pode vir, como tu falou, vai passar por deserto, mas tu vai entender que aquilo vai passar. Se tu está alicerçado em Cristo, vai ter problema? Vai ter problema, vai ter dificuldade financeiro, mas você estando na base familiar em Cristo, não tendo briga em casa, discussão, porque a quebra de um casamento é a parte financeira. Se caiu a parte financeira, começam as brigas em casa. Mas se você tem Jesus, que é o dono do ouro e da prata, Ele vai sustentar você de uma forma ou de outra, com alguém abençoando, arrumando um novo emprego, te dá coragem para você levantar cedo, ir à luta e batalhar. E quando você não tem Cristo, vem o desânimo, vem a depressão, vem tristeza. Aí o que acontece? Vem as brigas. A mulher cobrando o marido, já pagou a luz, já pagou a água, vai cortar água. Aí começam as brigas. O homem também não fez comida, mas não tem alimentos para fazer, porque o homem não trabalha. É o start, né, para o resto. Gasta na droga, gasta na bebida, né? Mas graças a Deus, a nossa base familiar hoje é alicerçada na rocha. Então, a minha pergunta era mais ou menos sobre isso, né? Eu ia perguntar para o senhor o que, após esses 21 anos já, que eu creio como a vida de todo cristão, de altos e baixos, né? Uma hora o nosso ministério está, né? Parece que a gente vai decolar, mas tem horas que a gente fica sozinho e parece certeza que Deus nos abandonou, né? Queria saber de vocês, né? Aliás, assim, o que após esses 21 anos, o que ainda lhe impulsiona a fazer a obra do Senhor? O que faz a gente fazer a obra é, como eu comentei com a minha esposa, hoje nós estamos à frente do ministério, então é uma responsabilidade muito grande, mas foi um caminhar. Eclesiastes 3 fala, é um tempo de Deus, nós não podemos atropelar o tempo de Deus. Então, eu sou pastor há mais ou menos 7 anos, já estou 21 convertido há 7 anos. Antes dos 7 anos eu tentei talvez atropelar, achando que já estava preparado, tudo, mas existe um preparo para ser pastor. Porque o próprio Jesus falou, quem quiser me seguir, né, pega a sua cruz, né, negue-se a si mesmo, negar o eu, as coisas que te agradam, o mundo, e seguir e carregar a sua cruz. Tem uma cruz para carregar, né, um peso, né? Mas é maravilhoso fazer a obra de Deus. Mas nessa caminhada tem momentos que tu desanima. Tu cuida de pessoas, e as pessoas são imperfeitas, né? Então tu cuida de pessoas, tu ajuda as pessoas, e essas pessoas lá na frente acabam te machucando. Então tu pensa, vou parar, vou desistir. Mas o que faz impulsionar, eu sempre falei para o pastor Edson, é quando você convida as pessoas para aceitar Jesus, ou vir para a frente orar no culto, tu vê uma pessoa chorando. Isso que faz dentro do teu coração encher de gozo, de alegria, de vontade. Parece que é a gente que está ali, né? Isso, parece que a gente está iniciando de novo. Volta o passado, né? Então isso impulsiona a você não desistir do Evangelho, a ganhar almas para Cristo, que é um intuir. E ter gratidão, né? O que tu foi lá atrás e nós somos hoje. Meu Deus, era eu aqui há 20 anos atrás. Era eu há 20 anos atrás aqui chorando, uma criança. É a presença. É a gratidão, né? Gratidão por tudo que ele fez, né? Amém. Tem uma pergunta aqui para a pastora. Amém? Para você. É da pastora Mary, ela que está nos assistindo aqui.
O que foi mais fácil quando a pastora estava orando pela salvação do seu esposo? O que foi mais fácil? É. Olha, o que foi mais fácil era saber que Deus ia fazer um milagre. Isso eu tinha certeza no meu coração, que uma hora meu marido ia ser transformado. Essa certeza eu tinha. Mas a luta de 15 anos não foi fácil, foi muito difícil a luta durante os 15 anos. Mas hoje eu vejo que, hoje com o tempo a gente aprende que tudo na nossa vida tem um porquê, né? Tudo tem um processo para chegar a um propósito. Então quando eu casei, quando a gente foi morar junto, né? Que a gente casou depois, eu tinha 16 anos e ele 18. Então toda mulher ela sonha, eu sonhava com uma família. Eu sonhava com um casamento perfeito, porque eu lia romances, eu lia livros, e ali tinha casamentos perfeitos, né? Tinha casamentos bonitos. E eu sonhava com isso, e eu sonhava com a minha família. Eu sempre sonhei com uma família unida, uma família que tivesse unida. Então, esse tempo todo orando e buscando e crendo que Deus ia mudar, porque a gente era muito apaixonado um pelo outro, a gente se amava, né? A gente sempre se amou. Só que o inimigo, ele sempre tentou nos separar. Ele sempre fez de tudo para nos separar. Então, esse momento todo buscando, acreditando que Deus ia mudar, eu creio que essa força vinha de Deus, sabe? Que esse impulsionar de buscar, de não desistir, vinha de Deus. Porque Deus, quando Ele tem um propósito, Ele fortalece a pessoa, Ele ajuda, né? Por mais que teve momentos difíceis, vontade de desistir, de parar com tudo, mas Deus, eu acredito que Deus ele tinha um propósito nas nossas vidas. Por isso que hoje a gente está aqui, né? Porque Deus tinha um propósito. Porque muitas vezes as pessoas falavam para mim: Rose, não adianta, desiste, vai ficar... não adianta, o Paulo não tem jeito, não vai parar de beber, não vai parar de usar droga. Então, sei como é que é difícil, você tá ainda em busca de Jesus e a multidão te falando: não adianta, tu não vai conseguir, como falaram lá para a mulher, o fluxo de sangue, né? Não adianta que tu não vai conseguir tocar em Jesus, mas um dia ela tocou em Jesus. E eu tinha essa fé, que um dia as coisas iam mudar, que o milagre ia chegar, e o milagre chegou. Isso aí. Fizeram com o cego também, né? Isso. Fica quieto, não incomoda o mestre. A gente tem que Ouvi incomodar o muito mestre. isso. Né? Até a gente tem que imitar Jacó. Segurar o anjo até ele liberar o milagre. Vinícius e o pastor Edson, foi muito importante como ela falou, que ela precisava de mudança também. Quando eu notei que algo mudou no coração dela, quando eu chegava em casa drogado ou bêbado, eu recebia dela um carinho diferente, como era no passado, que ela me xingava. Cobrança. Teve épocas que ela escovava o meu dente, eu bêbado, escovava o dente, dava banho, colocava para dormir e falava assim: meu amor, eu tô aqui para te cuidar, cara. Amor, né? Um dia tu vai parar de beber, O um amor dia tu vai venceu. parar. Ela sempre me ajudava nesse momento. Eu lembro que depois dava aquela depressão, após droga, vontade de tirar sua vida, né? Vontade de tirar minha vida. Chorava muito. Então, nesse momento, ela aproveitava para falar de Jesus, algumas coisinhas, né? Eu chorava, não sabia que era a presença de Deus, porque eu não conhecia a presença de Deus, né? E de eu ver a mudança. Por isso que é importante você, mulher, que está nos ouvindo essa noite, você, quando o teu marido chegar com esses problemas, você tratar bem. Ele vai notar algo diferente, mas por que eu vou ser ruim para ela se ela é boa para mim, né? Por que eu vou ser aquele cara grosso, uma pessoa mal educada? Aí eu comecei também a mudar algum aspecto da minha vida, né? Mas sempre prometendo que ia parar de beber. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, nessa noite, sozinho você não vai parar de beber. Eu tive que um dia, na quinta vez que eu entrei numa igreja, fui na primeira bêbado, fui na segunda bêbado. Aos domingos, tinha um amigo nosso que levou a gente nos cultos. Certa vez eu e ele estava trabalhando lá nos ingleses. Nessa época eu trabalhava de garçom. Trabalhei muito tempo de garçom em Floripa, né? Hoje a gente é empresário, né?
já tivemos algumas empresas, então Deus ele colocou a gente num patamar abençoado, mas não Deus nos deu, não, foi o nosso suor, né? Eu busquei conhecimento, voltei a estudar, me formei também em chefe de cozinha, fiz curso de chefe de cozinha para aprender. Hoje nós temos uma empresa de eventos também, né? De casamento, aniversário, onde que eu foquei esses momentos vagos que eu tinha, que eu buscava na bebida, na droga, em conhecimento, né? Buscar conhecimento para tirar aquele tempo das drogas, isso me ajudou muito. Mas quando eu me converti mesmo na quinta vez, quando eu cheguei na igreja, que eu comentei que esse rapaz, que nós trabalhamos nos ingleses, ele demorou 1h30 dos ingleses até o sul da ilha. Esse rapaz é um Mário, um pastor lá do sul da ilha, cuida de pessoas de rua. E eu comecei a contar que eu fiz um seguro de vida. Que eu, no meu casamento, minha mulher tinha me mandado embora, ela já estava naquele limite já. Mesmo orando 15 anos, ela dava algumas indiretas. Ó, se tu não mudar, vai ter que ir embora, vamos separar. E aí eu, com medo de perder o casamento, eu falei para ele, fiz um seguro de vida, deu vontade de tirar minha vida. Isso é pós-droga. Depois que tu usa droga a noite toda, no outro dia tu não dorme, a depressão bate, porque eu chegava em casa, a minha filha, a mais velha, ela, pai, hoje tem pão, mas não tem nenhum doce para passar no pão, nem uma margarina, sabendo que você gastou 100, 200, 500 reais, ou o salário todo lá nas drogas, ou bebida, misturado tudo, né? Então aí dava uma dor no coração, meus filhos passando fome. Ela trabalhando em restaurante para levar o que sobrava do restaurante para as filhas comer, né? A filha mais velha, mais novinha, apenas mamava na época, né? E aquilo foi martelando a minha cabeça. O diabo, ele é acusador. O diabo, ele acusa. Você que usa droga, bebida, ele acusa. Tu faz as coisas, tudo vem tudo de mão beijada. E aí ele te acusa, viu? Tu fez isso, ó, tua filha está passando fome, a tua família, né? Para você tirar a sua vida. Então ele veio para roubar, matar e destruir a família, roubar teus sonhos, tu perder a vontade de trabalhar, a vontade de fazer curso. Mas Jesus, depois que eu encontrei Jesus, ele veio para dar vida. E me deu vida em abundância, né? Vida de todas as maneiras, vida de alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão. Então eu encontrei essa paz de Jesus. Aí voltando lá que eu falei para o rapaz que queria tirar a vida, ele me convidou para ir na igreja. Ele falou, vamos numa palestra bem bacana, é um pastor bem querido lá. Jesus estava cercando. Estava cercando. Isso, aonde ela já estava indo. Aí eu falei, mas é na igreja que a minha esposa vai. Não fui, ela me convidou, esse meu amigo me convidou, nós fomos. E ele grudou na gente, assim, ele foi buscar em casa. Por isso que é interessante, você que é evangelista, faz evangelismo na rua, se convidar uma pessoa e ir buscar. Aí a pessoa ficou constrangida, eu vou, né, ficar chato dizer que não. Aí eu mesmo, bêbado, eu fui, na primeira vez já recebi abraço na porta, seja bem-vindo, já me abraçaram, já me senti assim mais, sei lá, nem de casa eu recebi mais abraço, né? Então eu recebi abraço, falaram que Jesus me ama, ninguém me amava mais, eu era aqueles era a esquerda, né, da família. Aí fui no outro domingo, no quinto domingo, eu mesmo drogado e bêbado, eu falei para Deus, eu não aguento mais. Porque eu comecei a ficar paranoico, ver vulto, depois que usava droga, eu comecei a não dormir mais, achava que ia morrer, alguém estava atrás de mim, comecei a ver vulto, né? Quem usa droga sabe como que é isso, né? E aquilo foi me dando medo. A droga, ela deixa a pessoa com medo, aterrorizada, né? No começo te dá uma coragem. Dá uma coragem, depois que passa o efeito, te atira num cantinho lá, que fica vira um gatinho. Fica escondido com medo. E aí depois, na quinta vez que eu falei, Deus, me ajuda. E aí, Diácono Edson, naquele dia, Deus tocou no meu coração. Eu marquei a data, 14 de julho de 2002. Glória a Deus, pastor. Eu tive um encontro com Cristo. E aí eu fui chorando para frente, aceitei Jesus. E eu recordo que parecia que eu estava voando. Parecia que saiu, como diz lá, né, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde e vão encontrar descanso para vossas almas. E meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então o fardo saiu. Saiu aquele fardo, saiu aquele peso. Os demônios saíram. E eu parecia que estava voando, andando no ar. E depois desse dia, Vinícius e Edson, nunca mais, até hoje, nunca mais eu precisei beber, usar drogas para ser feliz. Nunca mais eu precisei. Hoje eu tenho uma felicidade que vem de Jesus.
Meu vício é falar de Jesus, meu vício é adorar a Deus, meu vício é dizer que Jesus ainda cura hoje, ainda transforma a vida, e Jesus ainda está aí querendo entrar no seu coração, está à porta e batendo, abra o seu coração, Deus vai fazer morada e vai transformar a tua história. Você que está nos ouvindo nessa noite. Tem um conhecido meu que fala que ele é da igreja também, ele fala, isso quando for pregar numa igreja, tu sempre olha a esposa do pastor. A esposa do pastor vai entregar quem é o pastor. Ela não precisa falar nada. Então vai ver ela sentadinha lá e tu já vai ver como é que é o pastor. E é bem assim, né? A pastora Rose, dá pra ver, né, que uma alegria, né? De estar junto com o seu marido. Isso é uma alegria que só Jesus pode trazer, que nem o pastor falou, né? É verdade. Só Jesus pode restaurar, né? Ver tudo aquilo que a senhora sofreu, né? Que aconteceu, e transformar tudo isso em algo positivo hoje, né? Porque esse é o nosso trabalho, né? Transformar o nosso testemunho, porque o final a gente já sabe, né? Eu creio que a senhora orava tanto pelo pastor Paulo, que a senhora tinha certeza do final. Qual é o final? O final é a vitória do povo de Deus, né? Sempre é. O final essa é a vitória, né? Que as pessoas também não venham desistir, que a gente vê muita gente desistindo, né? Se levanta, para de orar. O leproso só se levantou quando Jesus limpou ele. É verdade. A mulher do fluxo de sangue só saiu fora depois que ela foi curada, né? Então não se levante antes, né? A gente permaneça lá na imposição, né, para receber o nosso milagre. Só para completar aqui, hoje eu posso dizer, tipo, eu sei o que Deus fez dentro da minha casa, porque é como eu falo para ele, eu sou testemunha do que aconteceu na tua vida, eu sei o milagre que Deus fez, porque eu conheço o antes e o depois, né? Eu conheço o antes, tem coisas que a família não conhece, mas eu conheço o antes dele. Então hoje eu conheço o depois de Jesus, né? O que está acontecendo. Então é só agradecer a Deus por isso. Deixa eu dar uma olhada nos recados aqui. Pastora Mary falou aqui, ó, parabéns, felicidade, sempre Deus é fiel. E tem um irmão que falou aqui, glória a Deus. E também aqui, ó, assim mesmo, as lágrimas confirmam a presença de Deus, de Jesus em nossa vida. Também tem pessoas compartilhando. O Douglas José, acho que é lá, né? Douglas, O nosso músico lá. Lindos pastores. O Wallace também botou aqui, esse pastor tem uma coisa forte. Ele tem uma energia poderosa. Amém. E Deus é fiel, é tremendo. Amém. E a irmã Mary também está dizendo glória a Deus. Então, pastor, eu quero ouvir de você agora. Aonde mais Jesus lhe deu forças para continuar? Aonde mais? Eu creio que vendo minhas filhas, né? Quando a gente tinha esse problema no casamento, eu tinha só a filha mais velha. Então a minha filha mais velha, ela participou muito dos nossos problemas, do que acontecia no casamento. E eu sempre tive uma força muito grande em relação a ter a minha família unida, porque os meus pais, meus pais, eles tiveram 8 filhos. E por mais que tiveram problemas, a minha família era sempre unida quando era criança. Eu sempre via a minha família unida, né? Então eu cresci com aquela vontade de ter uma família feliz, uma família unida. E eu sempre olhava para minha filha e eu falava, não, eu vou lutar, eu vou conseguir, eu não vou desistir. E eu creio que Deus, ele tinha um propósito, porque hoje a gente vê a vida da minha filha mais velha e a gente fala assim, se eu e ele tivessem separado, hoje ela não estaria onde ela está, hoje ela não seria quem ela é, entendeu? Eu acredito que não, porque eu acredito que Deus tinha um propósito na vida dela, na nossa vida. A gente não teria essa força, porque a gente crê que foi Deus que fez tudo o que fez na vida dela e na nossa vida. Então, se a gente tivesse separado, tivesse cada um ido para um lado e voltado
né, ido para o mundo, nós não teria escrito uma nova história, né, que a gente escreveu uma nova história. Então eu acredito que você, como mãe, olhando a vida, olhando teus filhos, Deus ele vai te dar força para você lutar, para você, né, conseguir. E quando você ama, você luta, você não, por mais que seja difícil, você não desiste. Quando você ama uma pessoa, quando você quer o bem daquela pessoa, você, por mais que você sofra, você não desiste. Porque Jesus, ele sofreu por nós, né? E ele não desistiu, né? Ele foi até o fim, né? Foi na cruz por nós. Então eu sempre via isso. Se Jesus não desistiu, não posso desistir. E Deus sempre me deu essa força para não desistir, olhando para minha filha mais velha na época que não tinha ainda a Gabi. A Gabi veio depois. Mas Deus deu essa força. A Gabi veio no momento de ajuda. A mais nova veio no momento que ele estava, que a gente já não tinha mais jeito, que a gente ia separar. Antes de a Gabi nascer, nós íamos nos separar. A gente já tinha decidido tudo, porque mesmo orando, buscando, não tinha mudança. Aí a gente ia se separar. E nesse momento eu engravidei, 10 anos depois da mais velha. E daí eu falei, vamos tentar mais uma vez, porque agora eu tô grávida, né? Vamos tentar mais uma vez. E quando eu estava grávida da Gabi, eu descobri que ele era usuário de droga. Eu não sabia que ele era usuário de droga, sabia que ele bebia. Mas quando eu descobri que ele era usuário, aí meu chão desabou. E foi nesse momento que muitas vezes eu chegava, como a gente morava no sul da ilha, eu chegava no centro, na praça do centro de Florianópolis, e eu sentava e ali eu orava, eu buscava a Deus, eu chorava antes de ir para o meu trabalho, muitas vezes chorando e falando, Deus, eu não aguento mais, né? Muda essa história, Deus, eu não estou mais aguentando. E 1 ano depois, para a honra e glória do Senhor, ele se converteu. E eu creio que a Gabi veio para dar mais força ainda para ele, para mim, para não desistir, para ele também, para saber que ele tinha mais uma filha para cuidar. E, meu Deus, é uma benção, né, nossas filhas. Amém. Eu vou dar uma atençãozinha aqui, eu já vou passar para o presbítero Vinícius. O Pedro Razão, acho que é o nome isso. Grande irmão de sangue, você sempre será o orgulho de nossa família, manda o pastor. Teu irmão. Pedrinho. Tá Pedro Razão aqui, né? Tá escrito. Daí, nossos pais estão lá no céu, orgulhosos de você. Abraço. Amém. Seu mano Renildo. Oh, glória. E Renildo. também para a pastora mandou aqui a Claudinei Elischer, é isso? Meu irmão. Amém, minha irmã amada. Amém. Amém. Presbítero Vinícius. A pastora Rosa estava falando sobre a família, né? Os meus filhos também, eu tenho mais ou menos a mesma coisa que a história de vocês. Tem um de 14 anos e outro com 4. Só que os de vocês, né, são mais... o meu de 14 anos um dia falou pra mim, ô pai, tu tem que parar de fumar, porque eu vi na escola que se tu não parar de fumar, teu pulmão vai ficar preto e tu vai morrer. E aquilo ficou uma coisa tão simples que eu já sabia, a gente sabe, né? Eu já fumava há 18 anos. E aí aquilo parece que entrou dentro de mim, assim, meu Deus, eu vou morrer, meus filhos, né? Creio que já era também Deus, né, usando até o meu filho para poder largar aonde ele queria que a gente estivesse, assim. Os nossos filhos são realmente uma fonte de muita força, né? Eles nem sabem a força que eles têm, num olhar, assim. Às vezes tem o meu pequenininho mesmo, que ele me olha assim, eu já, ai meu Deus. Nossos filhos A são gente quase não é chorão, né? Deus. Ele já olha, o Edson também tem um pequenininho dele, né? Manda os vídeos lá jogando bola. E se eles soubessem a força que eles têm dentro deles, Isso. que é capaz de nos impulsionar, né? Eu vejo isso comigo também, né? Que eu perdi minha mãe e meu pai também muito cedo. Perdi um depois do outro assim também, né? Daí depois disso foi lomba abaixo. Tinha 19 anos também, né? Foi bem ali que eu me entreguei mesmo, de verdade, no negócio. Depois conheci minha esposa, daí quando veio os filhos, meu filho também mais velho era
Eu tava na loucura, ele viu também. Coisa. Aquele dia, ele lembra, volta e meia ele lembra, né? Ele tem uma memória, ele lembra de coisas com 4 anos. 4 anos. Ele lembra. Ele lembra, conversa com ele o Christopher. Conversa com o Christopher, o nome dele. Isso fica gravado na mente. Ele lembra, pai, aquele dia que tu não sei o que, tu pulou na janela, que tu se quebrou todo, que tu ia brigar com fulano, que tu pegou um pau, que não sei o que, ele lembra de tudo. E eu, pelo amor de Deus, cara, lembra das coisas boas, vamos lembrar de coisa boa? Mas isso é bom também ele lembrar, né? Que ele Pra tem, gente saber já o que pequenininho nós somos não. exemplos, né? O pequenininho já é o da benção, né? Uhum. Uma vez a irmã falou pra mim, meu Deus, o filho do presbítero é o terrorista da igreja. Ele não para, ele vem aqui, ele vai na bateria, ele só dá vontade de botar ele no banco, né? São De crianças. botar no banco 3 meses, não para. Então, né, se tem algum filho que está ouvindo essa noite, ajude seu pai, né? Ajude a sua mãe. Você não sabe a força que você tem, né? Num olhar, num abraço, num eu vou contigo, né? Às vezes a gente está tão triste, desanimado em casa, né? E seria o bastante um abraço, um pegar na mão, né? Vamos, pai, nós estamos juntos. Eu me lembro quando a minha mãe morreu, meu pai estava no velório e aí eu perguntei para ele agora. Eu fiz, né? Tinha 19 anos. E agora? Daí ele pegou na minha mão e falou, olhou dentro do meu olho e falou assim, não, agora é nós. Agora nós estamos juntos. Mas a nossa família era muito desestruturada. Meu pai também bebia, não sei se usava drogas também, porque na época não tem muito essa... E 1 ano depois ele faleceu também. Então foi tudo muito rápido, né? E a gente meio que cresceu assim, né? A vontade, no Rio Grande do Sul, muita loucura também, né? Mas, né, que os filhos deem força aos seus pais, né? Ajudem, né? Que a gente não é de ferro, né, você? Não. A gente tá aí de carne. Às vezes a gente também, às vezes, acaba cobrando muito, né? Talvez de uma criança de 14 anos, de 10 anos, de 20 anos. De 20 anos já pode cobrar legal, porque já tem 20 anos. Já tá passando de 18. Já dá para cobrar. Tem carteira de motorista, pode ser cobrado. É verdade. Amém? Então agora pro pastor, tem um irmão aqui que botou aqui, é nossa para a glória, amém. Pastor Paulo. Deixa eu ver aqui. Na sua opinião, tá? A pessoa o que ela tem que fazer para continuar perseverante até o fim? Vou dar uma base bíblica. Jesus não falou que a gente vai ser salvo no início, nem no meio. Ele falou que a gente vai ser salvo no fim. Qual é o recado que o Senhor dá hoje para essa geração, né? Para ser perseverante até o fim, mesmo os obstáculos, as dificuldades. E eu tenho certeza que o Senhor tem essa resposta no fundo do seu coração, em nome de Jesus. Amém? Tem um versículo na Bíblia, pastores, que o Senhor se agrada com aqueles que perseveram e que não retrocede. Ele não se agrada com aqueles que retrocedem, mas sim se agrada com aqueles que conservam a alma, que conservam a fé. Então, a fé está lá no primeiro, entendeu? Hebreus 11, no capítulo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, a tua perseverança é algo que o próprio Jesus falou para a mulher a mulher samaritana, que vai ter um tempo que naquele momento tinha para quem adorar, que era o Filho do Homem, que estava ao lado dela. Mas ia chegar tempo que os verdadeiros eram os adoradores que vão adorar em espírito e em verdade. Nós estamos nesse tempo que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e verdade. São os perseverantes, que pela fé nós estamos enxergando Jesus. Pela fé nós estamos caminhando para o alvo. Pela fé nós estamos indo em busca da nossa vitória. E Apocalipse fala o seguinte, não sei se é Apocalipse ou ali o primeiro Pedro, não recordo, que
cuidarmos, que nós temos que cuidar para ninguém roube a nossa coroa. Né? Que ninguém rouba a nossa coroa. Então imagine, nós temos uma coroa. E cada coisa que nós fazemos para Cristo aqui, cada obra ou cada manifestação para Deus ou ganhando uma alma, é uma pedrinha na nossa coroa. Plim, plim. A coroa vai aumentando as pedrinhas que nós vamos herdar de Deus, né? Então é assim, essa coroa é fácil ser roubada. É fácil, muitas vezes, de a gente olhar para algo que não agrada a Deus ou falar coisas que não agradam a Deus, nós podemos perder essa coroa. E muitas vezes os próprios irmãos da igreja que estão no lado, ou o parente pode te jogar para baixo. Pode te cobrar muito que você acaba, não, vou parar por aqui, não quero meu ministério, não vou ser mais pastor, não vou ser mais isso. E pode perder a coroa por isso. Mas Jesus falou, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Mas em 1 João fala assim, o que faz vencer o mundo é a nossa fé. Então eu não posso carregar a minha cruz sozinho, senão eu vou desistir no meio do caminho. É a nossa fé, é a minha, é da minha esposa me ajudando, me empurrando, orando, é o irmão Vinícius, é o irmão Edson, me ajudando a não desistir, para um dia nós recebermos a coroa da vida. Amém, amém, amados? Porque por conta da desistência, depois gera muito trabalho para a volta. Os empecilhos é grande. E hoje em dia o que mais a gente vê são pessoas contando o que já viveram há muito tempo com o Senhor. Verdade. Né? Os contadores de história. Eu creio que Deus não esquece de toda a nossa caminhada, de toda a nossa luta. Mas é que nem o Diácono Edson acabou de falar. Deus, ele é o alfa. Verdade. Ele é o ômega. Então ele é o princípio, mas ele é o fim. É o fim, é verdade. Então no fim, a caminhada tem que ser finalizada com ele. Pois ele é o caminho. Só que tem um porém, tem umas aspas no meio disso tudo. Não sabemos quando é o fim. Não sabemos nem a hora. A gente não sabe. Nem o momento. Nem ele sabe a hora que ele vai voltar. Verdade. Só o Pai sabe, só Deus que sabe. Temos que estar sempre Então, firme. A gente vê muita coisa assim. Firme nas promessas, né, irmão? De que Deus tem falado. Eu sei que o Senhor nunca desistiu, e glória a Deus pela vida de vocês. E continue assim, né? Mas se o Senhor tivesse que dar um conselho, o pastor Paulo, tá? E a pastora Rose, se vocês pudessem dar um conselho para as pessoas que estão nessa posição hoje, sabe? De contadores de história do passado, que já fizeram. Eu vejo muitos, até pastores, diáconos, presbíteros, que estão com o seu... Eu creio que eles não deixaram de ser, porque uma vez ungido por Deus, nada pode tirar, né? Nada pode nos separar do amor que está escrito em Jesus. Mas que estão nessa posição de, com o parque estacionado, puxaram o freio de mão, desistiram, né? O que dizer para eles hoje? Não uma, eu costumo dizer assim, não como uma autoajuda, mas como uma ajuda do alto mesmo, né? Como nós, seres usados por Deus, o que nós poderíamos dizer a essas pessoas hoje, assim, sabe? Que fraquejaram no caminho. Eu vejo, tem algo aqui que eu queria ler para vocês, que vai ser perfeito para as pessoas que deixaram o primeiro amor, né? Que volte ao primeiro amor, porque muitas vezes as pessoas param no meio do caminho, porque todos têm um chamado e mais poucos são escolhidos. Todos são chamados, mas escolhidos a dedo é aqueles que têm um chamado, e o diabo ele vai focar muito forte em cima das pessoas que são escolhidas, que têm um chamado específico. Então ele vai atacar de todas as formas para te tirar da presença de Deus. E aí as pessoas pensam assim, mas nunca chega o meu momento, não tenho uma oportunidade, vou parar, vou desistir. Mas o tempo de Deus ele é perfeito, ele nunca se atrasa. O tempo de Deus ele é perfeito, ele nunca se atrasa. Mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Parece que está tudo fora de controle na nossa vida.
não dá certo, as coisas não andam, eu estou há 10 anos com Cristo, mas as coisas não estão funcionando direito. Mesmo quando as coisas parecem fora do controle, Deus ainda está trabalhando e Ele tem plano para nossas vidas. E Ele fala em Jeremias 29:11, pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Tem pessoas dentro da igreja com chamado, que tem ministério, mas perderam a esperança. Perderam a esperança, não almejam o futuro, pararam de sonhar. Eu vejo assim, com Deus nós temos que sonhar. Nós temos que sonhar. Não, se Deus te chamou para ser um pastor, sonhe em ser um pastor. Sim. E vai em busca, vai ler a Bíblia, vai estudar, vai fazer curso. Ande com pessoas de Deus, né? Ore mais, busque a mais, tu vai ser um pastor. Se é um músico, um levita, cante, ensaie, busca a Deus, seja horário correto, certinho. Deus vai usar os obedientes, Deus quer usar todos. Mas como eu falei, são um monte de gente que são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos é quem? É aqueles que perseveram até o fim. A Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Sim. Então nos é permitido sonhar. Né? É verdade, os Assim, sonhos do Senhor são são maiores. Nós sonhamos por algo. Eu quero ser um diácono. Mas eu já vejo o diácono Edson um pastor. E eu recordo quando eu era evangelista, e as pessoas me chamavam de pastor, eu falei para o meu líder, então, pastor, dá vergonha, eu estou dando desculpa, porque eu não sou pastor. Aí ele falou, deixa as pessoas te chamar de pastor. Quando as pessoas em volta ver você como pastor, aí reconhecer, aí você é um pastor. Então tudo é um tempo de Deus. Talvez, mas não me ungira pastor, mas as pessoas já estão te vendo como pastor, Deus já está te vendo como pastor, né? Só que a responsabilidade sempre é maior. Eu quero ser pastor, não é assim ser um pastor. E Deus escolhe responsabilidade. Aqueles que ninguém acha que vai ser nada, né? A ordem de Deus é totalmente contrária com a ordem do mundo, né? Ele confunde os que são, os que querem ser, para aqueles que não Glória são, a Deus, né? por isso. Quero continuar não sendo, né? Só para complementar o que o Paulo falou ali, o que a gente fazer, né, para essas pessoas que estão assim meio... Eu falo uma coisa sempre pro Paulo. Para a gente estar em Cristo, para a gente estar na igreja, para a gente estar fazendo a obra de Deus, nós precisamos ser realmente apaixonados por Jesus. É igual o casamento. Se a gente não for apaixonado pela pessoa que a gente está junto, a gente não vai cuidar bem da pessoa, a gente não vai, né? Então, por Jesus, eu vejo que é assim. Você tem que... As pessoas que estão um pouquinho distante, tenta voltar, se apaixonar por Jesus. Porque Jesus é o noivo, né? Então a igreja precisa ser apaixonada por Jesus. O trilho tá pronto. É isso que eu tenho aprendido, sabe? Que quando eu fico assim meia tal, eu falo assim, não, mas eu preciso me apaixonar por Jesus. Porque Jesus é o noivo. Então a noiva tem que estar apaixonada por Jesus, senão nós não vamos encontrar. Esperando com o vaso cheio lá. Né? Esperando com a lamparina cheia do Espírito Santo de Deus. Então... É isso que eu tenho aprendido. As pessoas, muitas vezes eu vejo pessoas assim, eu dou esse conselho, falo, tenta se apaixonar, vai buscar Deus, vai ler a Bíblia, vai ouvir louvor, vai para a igreja, ora, bota o joelho no chão para se apaixonar de novo por Jesus. Porque se a gente não for apaixonado por Jesus, você tudo que você fizer não vai ser legal. A Bíblia é cheia de histórias assim, né? Isso. De pessoas que fizeram a obra sem amor. Sem amor. Nós precisamos ter amor. Ficaram pelo caminho. Ou fizeram coisas erradas no altar, sem amor. E sem amor. Se você não tiver amor, você vai estar fazendo as coisas erradas. Né? A noiva fazer por obrigação não agrada a Deus. Isso, não agrada a Deus. É igual agradar o marido. Se for por obrigação, tu não vai agradar o marido. Então, Jesus, eu vejo que é assim. E é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo, né? Porque tu tem que... o amor de Deus, ele nos constrange. Pois é um amor incondicional. E muitas das vezes a gente está na nossa casa, a gente já achou um lugarzinho de depressão que a gente não consegue mais enxergar. E quando esse amor nos alcança novamente, é muito constrangedor. Deve ser muito, porque é a nossa primeira vez, eu também, né? Para a glória de Deus, a gente veio e nunca não parei na caminhada, né? Mas é muita luta, assim, né? A gente entender o amor de Deus, entender que é incondicional,
entender que eu não mereço, mas a graça me alcançou. E aquele arrependimento brotar dentro da gente, o choro que era de remorso virar choro de arrependimento, é um processo muito, muito dolorido para quem está sentindo. Né? E nesse mesmo caminho, pastor, ele perguntar uma coisa, é uma pergunta que eu faço para mim sempre, e eu vou fazer para todo mundo que vier. Todo mundo que vier vai ter que me responder a mesma coisa. Né? Não vale copiar a resposta do irmão. Né? Então, pessoal, eu tenho essa dúvida ainda, eu não consegui ainda responder para mim. Porque eu lembro de mim muito louco, drogado, né? E eu sempre, quando eu faço essa pergunta, eu falo que o Edson já conhece essa história, né? Que quando eu estava no mundão, muito louco, ninguém tinha coragem de falar de Jesus para mim. Eu era um caco mesmo, né? E eu entendo que hoje nem eu teria coragem mesmo de falar. Porque era coisa ruim mesmo, né? Eu via a maldade nas pessoas, sabe? Levava tudo para um lado ruim. Era drogado, era o demônio, eu acho que, né? Então, o negócio era muito louco. Tanto é que quando eu vim para a igreja a primeira vez, eu nem manifestei, de raiva, canto lá parado assim. Na verdade, eu já estava manifestado, eu mesmo ali. E aí, vim uma, vim duas, vim três, vim 3 meses na igreja para aceitar Jesus. Vim 3 meses para aceitar Jesus. E aí, ninguém nunca falou para mim de Jesus. Eu não me lembro, assim, na minha história de ter ouvido, assim, aquela famosa frase, né? Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Nunca ninguém falou para mim. E eu entendo as pessoas também, porque eu também não ia ter coragem de fazer isso. Para mim mesmo. Então essa é a minha pergunta. O que o senhor diria para o Paulo, drogado, bêbado, que a esposa tinha que escovar seus dentes, naquele estado? Como evangelizar essa pessoa? Como falar de Jesus para aquele Paulo ateu, que não acreditava em nada? Como que o senhor lhe auto-evangelizaria? Eita, saiu a frase, né? Como que o senhor faria isso? Eu vejo assim. eu vejo assim, Vinícius. Toda pessoa ruim ou maligna, talvez a pessoa não é ruim de natureza. Ela é ruim porque deixa os encostos entrar dentro de você. O mal, entra o mal. É a legião de demônios. Vai dando lugar, quando vê, tá isso, pronto. Quando vê, tá pronto. Então, as trevas, elas não prevalecem sobre a luz. Né? Jesus fala em capítulo 8 de João, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem está seguindo Jesus tem a luz. A luz caminha com ele. A luz, as trevas não vão prevalecer sobre a luz. Vou contar um testemunho aqui. Tomara que o pastor que hoje é convertido esteja assistindo. Certa vez, o primeiro amor, quando você se converte no primeiro amor, você fala de Jesus para todo mundo. Então você não tem medo. Tu chega no traficante, tu chega nos terreiros. Eu já fiquei sabendo de irmão que entrou dentro do terreiro para falar de Jesus lá, né? Então é assim, cada um tem uma religião, cada um segue o que aprendeu com os pais, veio lá do passado. Então nós não podemos bater de frente, né? Nós temos que ter o amor de Jesus, ganhar com o amor, porque Jesus é amor. Jesus não é confronto, não é dando dedada, jogando pedra, como mataram o diácono lá na Bíblia, né? Apedrejando. Não, Jesus é amor. Tu vai ganhar com amor as pessoas, com palavras, com carinho, com um abraço, né? Com convite, algo assim. Eu recordo que eu tinha o primeiro amor. No primeiro amor, eu teria coragem de falar de Jesus para você. Eu teria coragem. Eu ia chegar porque eu sei de onde que eu vim, né? Passei por muitas brigas, uma cadeia, meio rápido, mas eu descobri que a cadeia não é legal para o ser humano, né? Então é assim, uma noite já serviu. Que rápido. Então não quero que ninguém passe por lá. Eu sei o sofrimento, né? E então quando eu tive o primeiro encontro com Deus, no primeiro amor, quando eu tinha encontro, eu falava de Jesus para todos. E certa vez eu falei com um chefão de tráfico, assim, tudo, né?
Eu falei, ó, Jesus te ama, tu é especial, tu é legal. Olha, Jesus tem uma obra na tua vida, né? Os planos que Deus tem para a tua vida são planos de paz, não é de mal. Deus tem um futuro, uma esperança, e não é teu futuro. O futuro é você ter uma família, tá tudo unido, tudo, né? Tudo bem, o cara me escutou com a cara feia, se emburrou ali, ficou bravo, foi embora, passou, eu vi ele de novo no mercado, no bairro, falava de Jesus, eu via na rua. Tu sabe que ele contratou uma turma para dar uma surra no Paulo. Fiquei sabendo quando eu fiz o casamento dele. Nós fizemos, ele se converteu, ele contou no casamento, ao vivo no casamento, que ele contratou, deu 1 quilo de maconha nos caras para dar uma surra, mas não era uma surra, ninguém ia bater, ia matar, com certeza. E os caras foram. Quando descobriram que era o Paulo, na época, querido no bairro, ajudava o bairro com cesta básica, ajudava as pessoas carentes, fazia, evangelizava no bairro, era muito querido no bairro, bem conhecido como um cara legal, né? Os caras falaram, não, pega a tua droga, o Paulo, nós não vamos encostar, o cara é legal, nós não vamos bater no Paulo, não. Vai lá você, se acerta com ele. Os caras, os 3, não sei, livramento de Deus? Sim, livramento. Deus livrou, Deus colocou aqueles caras que já me conheciam. Talvez eu já tinha feito algo de bom para aqueles rapazes de rua, sempre ajudando, sempre abençoando, né? Sim. Quando a gente está no primeiro amor, tu quer abençoar. Tu tira a tua roupa, a tua camisa e dá de presente. Tu não liga, tira o teu tênis e dá de presente para quem não tem, né? E sai descalço, não é verdade? E se passaram anos e esse cara foi internado numa clínica de chefe, ele começou a ser perseguido, né? E ali ele foi para um centro de recuperação e a primeira pessoa que foi visitar ele fui eu. Aí ele me abraçou, me agradeceu e eu levei uma Bíblia de presente. E ele começou a ler a Bíblia e se tornou um pastor. Glória a Deus. Então, eu não sei onde que está morando agora esse rapaz, mas se tornou um pastor. Ficamos amigos, bem amigos da família. Fizemos o casamento dele. Ele contou essa história, foi ele que contou, por isso que eu estou falando ao vivo aqui, né? Ele contou. Hoje é um cara bem sucedido, tudo, né? Deus mudou a história dele, de uma coragem. A Bíblia diz que Deus dá intrepidez, dá ousadia, né? Porque assim, todos nós, a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16, ide e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, aquele que crê será salvo. E ele fala, e os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, empunharão a mão sobre os enfermos, beberão bebida, qualquer tipo de bebida com veneno, não mal algum fazerá, empunharão a mão sobre os enfermos, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então Deus vai te dar poder, ousadia, autoridade para fazer isso. Eu creio que nós não podemos ficar de boca fechada. Temos que falar no trabalho, na rua, nas penitenciárias, nas bocas de fumo, onde que for. Temos que falar de Jesus, porque Jesus perdoou aquele cara que estava na cruz, né? Jesus perdoou o cara que era assassino, bandido, estava na cruz no mesmo momento, porque ele se humilhou. Tem muitos caras que estão nas coisas erradas, mas não porque querem, porque um mal impulsiona eles a fazer isso. Então, quando alguém fala de Jesus, pode ter certeza, quando a gente fala de Jesus, sai lágrima dos olhos dessa pessoa. Não tem como a palavra... A palavra, ela é como uma espada de dois gumes, né? Foi a palavra que me converteu, assim, né? Foi uma palavra. A gente foi ouvindo, foi Ló. Ló. Uma pregação sobre Ló, eu não aguentei, lembro até hoje. A palavra, ela fala que ela é lâmpada para nossos pés, né? Ela vai iluminar, luz para o nosso caminho. E o amor, né, pastor? É o amor, eu creio que o amor. Tem o amor. Ele foi ganho para Cristo através e através da minha sogra também, que a minha sogra orou muito e falou para ela, não desistam. Eu amo a minha sogra, mandar um grande abraço à dona Vitória. O Vinícius lá do passado, que eu estava comentando com o senhor, eu vim porque era vida ou morte. Uhum. Eu comecei a vir mesmo nesse embalo aí, que era vida ou morte, eu tinha certeza, né? Esses dias a gente estava conversando com o pastor aqui, o pastor estava, se não estivesse aqui, onde é que tu estava? Eu disse, morto.
fácil, não precisa nem pensar muito. Não tem nem muito o que pensar, é morte mesmo. Amém? Nós vamos agora para um intervalo. Vamos colocar um louvor para você refletir aí, você que está assistindo. E daqui a pouco a gente já volta. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente. Em nome de Jesus, amém? Quero que você reflita sobre o que o pastor está falando aqui, a pastora também. Porque é uma coisa que tudo aquilo que a gente está ouvindo aqui são relatos de que aconteceu. Ninguém caiu de paraquedas naquilo que faz hoje para Deus. Nós temos obstáculos, nós temos afrontas de vez em quando, nós temos muitas coisas, mas o importante é que Jesus é a nossa rocha, inabalável. Amém? Fique com o louvor agora e daqui a pouco a gente volta em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu tenho um pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar.
Pai. Eu sou. Levante a voz, diga: eu sou teu Pai. Eu sou teu Pai. É só. Eu sei, levante a voz e diga: eu sou teu Pai. É só. Oh, eu sou. E não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Não é sobre religiosidade. Eu quero Amém? Você que ouviu agora esse louvor, você que tem um chamado de Deus, de repente você não se sente capaz, mas Jesus é o que capacita. Amém? Pastora Rose, que está quietinha no cantinho dela, né? Põe o microfone para ela aí, por favor. Pastora, eu tenho uma pergunta aqui que é forte e a senhora vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. Claro que eu elaborei isso com a minha esposa, né? Ela foi muito fundamental nisso. Ajudou. Amém? E qual é um conselho para as mulheres que já passaram isso em casa que a senhora passou? Tipo, situações que fogem do nosso controle, que não estavam no seu controle. Estavam no controle de quem? De Deus. Então a senhora foi para a situação que a senhora vai falar agora. Amém? Então, para você mulher que está passando por esse problema, por esse deserto no casamento, né? Que está passando como eu passei, o conselho que eu tenho para ti hoje é: não desista. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família. É difícil? Mas com Deus a gente consegue. Amém? E assim, ó, como eu falei, só o amor vai fazer a pessoa mudar. O amor, ele vem de Deus. Nós, como mulheres, precisamos nos fortalecer em Deus. Tentar ser mulher sábia dentro de casa. Tentar ajudar o seu marido. Não cobrar, não ficar cobrando, mas realmente ajudar. Ser companheira, ser esposa, ajudadora. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de bater boca com ninguém. Então, antes mesmo sofrendo, passando por os problemas de dificuldade no casamento, muitas vezes eu ficava quieta e chorava. Hoje, quando tem algumas situações, eu vou para os pés do Senhor. Eu não fico batendo boca, eu não fico falando. Meu marido me conhece, ele sabe que eu não sou de bater boca com ninguém. Então, o conselho que eu dou: busque a Deus, porque Deus, ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar a você vencer esses obstáculos. Não existe outra saída. Não existe outra saída. As mulheres, muitas vezes, elas procuram várias coisas. Em psicólogo, em psiquiatra, em isso e aquilo. Eu era uma pessoa depressiva. Eu tive depressão por muito tempo antes de conhecer Jesus. Mas quando eu encontrei Jesus, a minha depressão foi embora. Eu parei de tomar remédio. Hoje sou uma pessoa que não preciso de remédio de depressão para viver, graças a Deus. Hoje sou uma mulher equilibrada, uma mulher sensata. Mas antes eu precisava disso. Por quê? Porque eu não tinha aquele que podia te dar força, que é Jesus. Se você se fortalecer e buscar, não é fácil, mas se a gente perseverar, buscar, se dedicar, a gente consegue. Porque Amém. Deus, ele é o maior interessado em nos abençoar. Ele é o maior interessado em realizar os sonhos da nossa vida. Ele é o maior interessado em fazer uma família tranquila, uma família equilibrada. Porque o plano de Deus
foi esse, a família. Então nós como mulheres, precisamos lutar pela nossa família. Precisamos lutar pelo nosso marido, precisamos lutar pelos nossos filhos. E se você está aí meio desanimada, achando que não tem mais jeito, eu posso te dizer que tem jeito sim. Tem jeito para o casamento, tem jeito para o relacionamento mudar, porque a nossa vida, o nosso casamento era destruído, a nossa família era destruída. E hoje o nosso casamento é uma bênção, né? A nossa família hoje é uma bênção. Então tem jeito. Eu acredito que se você perseverar, você orar, buscar, sem cessar, como a palavra de Deus fala, como falar lá para Josué, né? Ser forte e corajoso. Nós precisamos, como mulheres, ser fortes e corajosas. Bem. Nós precisamos ser fortes. Porque se nós, como mulheres, não formos fortes, o marido muitas vezes não vai conseguir. Porque eles precisam do nosso amor, de estarmos juntos para fortalecer ele. E eu quero dizer assim, que hoje, depois de 21 anos que nós encontramos, que Jesus nos encontrou, que a nossa vida foi transformada, hoje nós temos um casamento alicerçado em Cristo. Faz 21 anos que nós casamos, realizamos o nosso sonho de casar, vestido de noiva, que era meu sonho, mas antes não podia ser realizado. Deus realizou. Deus realizou o sonho da minha filha mais velha, que era o sonho de fazer medicina. Ela fez medicina, hoje ela é uma médica. Deus está realizando o sonho da mais nova, que é ser uma advogada, já está quase formada. Então, uma família que tinha tudo para dar errado, né? Sem Jesus, hoje é uma família que tem tudo para dar certo, né? Temos luta, temos problema, mas hoje nós estamos alicerçados em Cristo, como o Salmo 40 fala, né? Esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor, tirou meu pé do charco de lodo e colocou meus pés sobre a rocha. A rocha é Jesus. Amém? Então, eu como esposa hoje eu faço de tudo para cada dia mais manter nosso relacionamento, nosso casamento alicerçado em Cristo. Porque sem Jesus o casamento não tem jeito. 15 anos sem Jesus, só existiu problemas e dificuldade. 21 anos com Jesus, existiu problemas e dificuldade, mas a maioria das coisas foram bênção, alegria e paz. Amém? É isso que eu tenho para falar para as mulheres. Agora eu vou fazer, para encerrar minhas perguntas, eu vou até fechar o livrinho aqui, tá? Eu quero que vocês se definem em uma palavra. Vocês dois, assim. Primeiro, a pastora Rose. Se define uma palavra, pastora Rose. Rose, né? Você é a pastora Rose mesmo. Se define em uma palavra. Ou uma frase, ou o que seja. Você tem 1 minuto. Me define em uma palavra? Hoje eu me defino com, assim, gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E creio que Deus ele tem algo muito mais para a nossa vida. Então hoje eu me defino como uma mulher corajosa, cheia de fé, cheia de vontade de falar de Jesus, de ajudar as pessoas, de dizer que existe um Deus que pode transformar. Ele transforma. O milagre está dentro da minha casa. Então eu creio, não desisto. A palavra hoje de definir é amor. Jesus é amor. Se você amar, nada supera o amor. Amém. Nada. O amor é tudo. Amém? Pastor Paulo. Eu também, eu vejo assim, eu defino num homem realizado hoje. Realizado por Cristo, né? E eu não tinha algo assim definido na minha vida. Eu não sabia o que queria, não tinha um norte na minha vida, né? E hoje eu tenho um porto. O meu porto seguro é Jesus. E eu me sinto assim um cara realizado no casamento e realizado nas minhas tarefas também, um homem dedicado a buscar conhecimento, né? Não mostrar para as pessoas que eu era aquele Paulinho lá que falava errado português, tudo. Não quero mostrar para as pessoas. Eu quero mostrar assim para mim mesmo que eu sou capaz. E até essa camisa define tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo, né? Nós podemos todas as coisas através de Jesus. Então nós podemos
ser um homem de caráter, né? Um homem fiel, um homem dedicado à família, um homem dedicado a cuidar de vidas, né? De amar o próximo. Isso que Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo. Então eu aprendi a me amar também, né? Não me amava, então eu destruí meu corpo. Então você que está ouvindo, assistindo nessa noite, né? Aprenda primeiro a se amar. E você se amando, você vai ver que vai mudar a tua história, né? E dedicar a Jesus, né? Então, graças a Deus, eu tenho esse conhecimento de buscar cada dia mais a palavra de Deus através de Jesus. Muito bom, muito bom. Né? A gente já falou sobre várias coisas aqui, né? Essa noite, assim. Creio que foi uma noite bem especial, né? Que vai ficar marcada assim na gente aqui, né? Porque a gente nem tinha como pretensão, né? Trazer algo assim, né? Para as pessoas que veem a gente ali, que acompanham a gente. É sobre casal, né? Porque a gente, às vezes, eu creio muito que o Espírito Santo, ele domina todas as coisas, né? Deus, ele tem tudo sob o seu domínio e ele sabe exatamente a hora, né, que as coisas têm que acontecer, né? E se ele preparou esse momento aqui para vocês estarem aqui, né? Eu sou muito grato a Deus, né, por ele ter trazido vocês aqui. A gente precisava realmente de pessoas, né, que dessem uma palavra de ânimo mesmo assim, direcionada mesmo ao casamento, né, pessoal? Porque o casamento, ele é a base da família mesmo. E a gente vê muito Satanás agindo muito forte contra as famílias, querendo destruir. Pois se ele destruir o casamento, ele destrói a família. É verdade, né? Ele não precisa fazer mais nada, né? Pois ele já destruiu a base, que são os pais. Então, os filhos só vão vir um mais atribulado que o outro, e as crianças vão nascendo, e vai uma família, um para cada lado, desestruturada totalmente. E não é isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente tenha um casamento assim, feliz, né? Como hoje eu tenho o meu, como hoje vocês têm o de vocês, como hoje o Edson tem o dele, assim. Mas a gente ainda luta, eu creio que não é só aqui, né, na nossa igreja, a gente ainda luta muito forte, né, contra Satanás, direcionado a isso mesmo, né, a restaurar a família, a ajudar famílias a se amarem, né, porque aqui a senhora acabou de falar, o fundamento principal é o amor. A gente vê muita gente se tratando até como inimigo, né? A gente começa uma discussão em casa, se a gente tiver como primícia dentro do nosso entendimento que o nosso cônjuge não é o nosso inimigo, o nosso cônjuge é quase que 100%, ele quer a mesma coisa que a gente quer, claro, né? Ter uma família unida, ter uma família estruturada, criar os nossos filhos, conseguir de uma forma ou de outra dar o de melhor que a terra tem a oferecer a eles e a nós também, mas parece que isso chega em determinado ponto dentro de uma casa que isso se torna insuportável. Um passa a odiar o outro, né? Um passa a ser inimigo do outro, e Satanás quer isso mesmo. É o que mais está acontecendo. Tem um amigo meu que ele chegou a botar na geladeira dele assim, ele foi lá e botou na geladeira assim: não sou teu inimigo. Ele diz que quando começa a brigar ele joga para a geladeira. E é o que está mais acontecendo, né, nas famílias. Porque o diabo quer isso mesmo, né? Destruição. Quer matar, roubar, destruir. A destruição é. E eu fico muito feliz de ver vocês assim, né? De conhecer vocês. Ainda não tinha tido o prazer de conhecer vocês. O Diácono Edson falava muito bem de vocês, né? Vocês são pessoas. Eu já conhecia, mas não conhecia. Eu conhecia de ouvir falar. Conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te contemplam. Você falou em felicidade, né? Hoje nós vivemos um casamento feliz, né? Nós somos felizes no casamento, com as filhas, com os futuros genros, com a igreja, com os membros da igreja. Somos muito felizes. Eu quero encerrar com uma palavrinha aqui. Claro, fica à vontade. Amém? A felicidade é desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu e não lamuriar pelas coisas que lhe foram tiradas ou recusadas, está em Mateus 6,33. Felicidade é confiar na onisciência e na sabedoria de Deus,
você deve acreditar que em cada acontecimento, Deus vai operar para o seu bem. Está em Romanos 8:28. A felicidade vem da obediência diária e da fé no Senhor Jesus. Então a felicidade, nós só vamos ter essa felicidade que nós estamos desfrutando hoje, da obediência e ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então eu vou ler, tem alguns recados aqui que botaram aqui. Até a minha esposa ali. Até esse pô do Vinícius está ligado aqui. Alexandre Severo, glória a Deus. Severo também, aleluia, glória a Deus. Alexandre Severo, a palavra ilumina a nossa estrada. A Vanessa aqui, a irmã Vanessa falou aqui, ó. Essa adoração é forte demais. O Espírito Santo nos enche nessa noite. Já podemos sentir a sua presença nesse momento. Obrigado ao Pai pelo fôlego da vida. Amém. E também a irmã Cleuci. É a mãe, Glória a Deus. é a mãe da Kirby, da nossa Cleuci, igreja. Lá do Rio Grande do Lá do Rio Grande do Sul. É Cleuci Herbert, né? Amém. Então, eu quero também fazer meu agradecimento a vocês. Eu falei pro presbítero Vinícius que eu não ia chorar, né? Falei pra ele hoje e ontem também. Mas eu quero agradecer muito o Senhor pelo tudo que o Senhor, quando eu estava num momento mais difícil ali, Deus guiou o Senhor para estar nos acolhendo como membro da sua igreja. Fiquei há muito tempo com o Senhor lá. Amém. Né? Foi uma bênção de Deus. Até hoje eu tenho um carinho, eu vou lá visitar eles, né? Eu tenho um carinho enorme por vocês. Amém. Minha esposa também tem um carinho enorme. E eu tenho certeza que a bênção do Senhor vai ir sobre o lado de vocês. Onde vocês vieram aqui, eu tenho certeza que vai ser um mover de águas, não só ministerial, mas também Deus é Ele que dá honra, não é a gente, é Ele que dá honra. Então eu fico muito honrado, muito agradecido por aceitar o convite da gente, né? E esse carinho vai ser eternamente grato a Deus por vocês. Eu tenho certeza que em algum momento também eu passei algo para vocês e vocês passaram para mim. Isso eu guardo com o maior tremor. Amém. E temor a Deus, e dou glória a Deus por isso, pela vida de vocês, e ver onde vocês bem, né? Eu sempre falei para o pastor Paulo, ele sabe disso. Eu sempre falei, Paulo, não desista, vai em frente, continua, busca, que Deus tem uma obra grande na sua vida. Amém. Sempre falei isso para ele. Não é só porque ele está aqui, o presidente sabe que eu falo muito bem dele, né? É verdade. E eu sou muito grato a Deus por isso, e agora eu vou passar para o pastor para ele orar para a gente finalizar esse programa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer o meu irmão lá do Pará, o Pedrinho, que está nos assistindo aí. Um grande abraço, meu irmão. Deus tem um plano na tua vida, meu irmão, muito grande. Se afirma no Senhor. Também meu irmão Renildo, também, ele teve um encontro com Cristo há uns 4 meses atrás, já se batizou nas águas. É uma alegria imensa saber que ele teve um encontro com Cristo. Meus cunhados que estão nos assistindo, e os irmãos da igreja, os outros parentes também, os outros irmãos que estão nos ouvindo, aquele beijo no coração de todos, tá? Muito obrigado a você, ouvinte. Também eu quero falar algo aqui para o Alice Ferrari, o Alice Ferrei, né? O Alice, acho que é Ferreira. O Alice, Deus tem um chamado na sua vida, amém? Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe para uma grande obra. Então, não se desespere, busca a Deus, vai numa igreja, entrega o teu coração a Deus, deixa Deus te usar. Deus tem um chamado grande na tua vida. E através da tua vida, Alice, tu vai ganhar toda a sua família. Creia nisso e Deus vai prosperar em todas as áreas, espiritual, conjugal na tua vida e espiritual na tua vida. Amém, Alice? Creia que Deus tem o melhor para a tua vida.
Eu quero passar essa oração para minha esposa, fazer finalizar. Só deixa eu ler um recadinho que chegou aqui, que é da esposa do nosso presbítero Vinícius. Ela botou aqui, ó, que Deus abençoe a vida desse casal. Amém. Que venha avivar e trazer uma palavra de bênção para nós. Obrigado. Ela botou aqui, e glória a Deus pelo casamento, porque onde Satanás mais atua é nos tempos de hoje. Ela falou. Verdade. Pastora Rose com a oração final. Agradecimentos, se você quiser agradecer também alguém, fique à Amém. vontade. Quero agradecer a todos, né, que estiveram assistindo, ouvindo. Para você que está aí assistindo, não desista, amém? Creia que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente sonha, porque hoje a gente está vivendo além dos nossos sonhos. Eu nunca imaginei que um dia meu marido seria um pastor. Eu nunca sonhei com isso. Mas Deus ele já tinha um plano, ele já sabia o que ia acontecer. Eu sou a quinta filha da família. Meu pai falou que eu seria ele queria a primeira filha dele seria uma freira. Então hoje, o meu pai, ele antes de morrer, ele me viu como uma pastora. Então eu creio que desde lá do ventre da minha mãe, Deus já tinha me escolhido. Então Deus ele te escolheu, amém? Ele tem um chamado para a tua vida. Não desista disso, porque Deus ele é infinitamente mais para realizar os nossos sonhos, amém? Hoje nós estamos vivendo os sonhos de Deus. Hoje nós não estamos mais vivendo os nossos sonhos, porque o nosso sonho não era cuidar de igreja, não era ser pastor, pastora, e esse nunca foi o nosso sonho. Mas hoje a gente está na obediência, obedecendo e sendo realizados os sonhos de Deus que Ele tinha na nossa vida. Amém? Então, para você que tem um sonho, coloque em oração aí, peça para Deus realizar os teus sonhos. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, te agradecer, Senhor, por estarmos, Senhor, mais uma vez aqui na tua presença. Oh Deus, como é bom, Senhor, como é maravilhoso falar do teu amor, Jesus. Como é bom falar, Senhor, que o Senhor muda, que o Senhor transforma, Pai. Que o Senhor muda casamento, que o Senhor muda famílias, Pai. Como é bom, Senhor, saber, Senhor, que o Senhor tem um plano na vida das pessoas, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui na tua presença, Pai. Toca, Senhor, os corações das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro de cada um, Senhor. Aquele que está triste, Pai, que está desanimado, aquele que está tentando tirar até sua própria vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, toca no coração dessas pessoas nesse momento, Pai. Abraça eles, Pai, com o seu amor, Pai. Enche eles da tua presença, Pai. Toca, Senhor, nessas vidas, nesse momento, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Paizinho, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter transformado a nossa história, por ter transformado a nossa família, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. E abençoamos, Pai, todas as famílias, Senhor, que estão representadas, Pai. Todas as famílias, Senhor, que estão ouvindo esse momento, Pai, nós abençoamos em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, né? Boa noite para o Senhor Jesus a todos. Fiquem com essa palavra, fiquem com tudo aquilo que foi dito essa noite aqui, através da vida do nosso pastor Paulo, através da vida da nossa pastora Rose. Fique com essas palavras no teu coração, medite sobre elas, né? Tenha certeza sim que o Senhor pode mudar o teu cativeiro, a tua situação, pode reverter tudo aquilo que o inimigo disse que não vai ser, pode ter certeza que com o Senhor Jesus vai ser. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, forte abraço, e sábado que vem estaremos aqui de volta com outro convidado. Nós temos certeza que a bênção do Senhor vai sobre o seu lado. Que Deus abençoe, forte abraço.